Fala moçada, tudo bem com vocês? Uma dica aqui para o nosso TST. Vamos lá garantir uma vaga no gabinete, hein, pessoal? Pessoal, é o seguinte, nós temos que lembrar que quando se trata de despesa pública, nós temos os estágios do planejamento e os estágios da execução da despesa. E que a gente pode lembrar que no planejamento da despesa, nós temos aí a fixação da despesa, que é a própria aprovação do orçamento, a representante dessa fixação. Nós temos também a descentralização de créditos, onde a gente vai lembrar das expressões provisão e destaque. Lembrando, provisão é quando a descentralização é interna e destaque é quando é externa. E, por último, nós temos a programação. Lembre-se do que eu estou te falando. Em último caso é o programa. Só um mnemônico para você lembrar que no planejamento da despesa, o último estágio é a programação. Porém, tem um detalhe, pessoal. Temos a doutrina atribuindo como quarta etapa daquele planejamento da despesa a licitação, onde você vai considerar que o processo licitatório, ele então está vindo antes do empenho. Empenho seria a reserva de crédito para um pagamento futuro, basicamente. Lembrando um detalhe importante. Licitação como quarta etapa do planejamento é aquilo que dispõe alguns teóricos. Você não vai colocar como algo previsto na legislação, porque não está. Detalhe então importante saber. No planejamento nós então teríamos a fixação, na sequência a descentralização, depois a programação, considerando ainda possivelmente a licitação como quarto estágio do planejamento da despesa. Depois nós vimos com a execução. A execução tem empenho, liquidação e pagamento. Lembrando, basicamente, que o empenho ele é a reserva de crédito para um pagamento futuro. Segundo a Lei 4.320, o empenho ele gera a obrigação de pagamento, pendente ou não de implemento de condição. Traduzindo, nós temos a priori uma obrigação de pagamento, mas que fica ali pendente a liquidação, porque se não houver a liquidação, não há pagamento. Mas espera aí, professor, o que é liquidação? Pessoal, não é promoção, não. Liquidação é, na verdade, a estrutura dentro do estágio da execução da despesa que representa o confere do direito adquirido do credor junto à documentação e títulos que comprovem o crédito. Ou seja, para saber se o indivíduo merece o pagamento, é imprescindível fazer essa liquidação. Confere direito adquirido do credor, junto à documentação e títulos que comprovam o respectivo crédito. E detalhe, pessoal, para finalizar a execução da despesa, depois da liquidação vem pagamento. E pagamento é com o uso dos recursos financeiros, onde a gente vai então esquematizar numa tabela. Dá uma olhadinha. Aí eu tenho aí, ó, planejamento, nós temos fixação da despesa, constante na LOA, descentralização de créditos, onde a gente vai estabelecer aqui exatamente o que eu te falei. Nós vamos ter aqui, se for interna, provisão, se for externa, destaque. Nós temos também que lembrar da programação orçamentária e financeira que vem por último. Beleza, na sequência nós temos a execução, empenho, liquidação e pagamento. E detalhe, esse empenho aqui, ele vai ter de três tipos. Nós temos o empenho ordinário, olha aí, empenho ordinário. Nós temos o empenho global e nós temos o estimativo, pessoal. Quando a gente está falando do ordinário, vale lembrar, o ordinário é aquele em que o valor é previamente conhecido e o pagamento é de uma só vez, uma só parcela. No empenho global, o valor é previamente conhecido e o pagamento é parcelado. E o estimativo é um valor estimado, não é um valor previamente conhecido. E, claro, o pagamento pode ser parcelado. Lembrando que nós, além do empenho, deveremos ter a liquidação e o pagamento. E para fechar essa dica, vai um detalhe que foi cobrado em provas de 2017. Nós tivemos aí
uma necessidade de reconhecer que se o valor é empenhado para uma despesa, reservei um crédito para pagar uma despesa, esse valor empenhado, ele foi aquém, abaixo então, foi abaixo daquilo que é necessário para pagar efetivamente essa despesa, o que eu faço se o valor empenhado foi abaixo do que eu necessito para pagar a despesa? Eu vou anular aquele empenho e fazer um novo empenho no valor total? Essa foi a pergunta de prova de 2017. A questão estava errada. Por quê? Eu não preciso anular o empenho e fazer um novo com valor maior. Se eu tenho um valor empenhado aquém do necessário, você então faz um reforço nesse empenho. Porque o empenho das duas, uma, ou você pode ter um acréscimo ou um decréscimo nele. Ou você pode anular esse empenho totalmente ou parcialmente, ou você pode fazer um reforço para ele, tudo bem? E aí, pessoal, um abração para vocês e vamos lá, garantir uma vaguinha no TST. Um abraço, pessoal!